Olá, eu sou a psicóloga Marina e nesse vídeo eu vou recomendar 5 livros sobre depressão para vocês. 3 livros são romances e 2 são um pouquinho diferentes, um é mais técnico e o outro ele é um pouquinho biográfico. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é As Vantagens de Ser Invisível. É um livro bem famoso até, que já tem uma adaptação para o cinema com esse elenco aqui, que tá aqui na capa dessa minha edição. É um livro do Stefan Chbosky e ele conta a história do Charlie. Charlie é o Logan Lerman e a Sam e o Patrick. Ele conhece esses dois amigos, a Sam é a Emma Watson e o Patrick é o Ezra Miller. E o Charlie, ele é um adolescente que ele tá vivenciando um luto do melhor amigo, que acaba se suicidando, e também da tia dele. A tia dele morre num acidente de carro. Deixa ele um pouquinho subentendido se foi ela que provocou o acidente propositalmente mesmo ou não. Ele é um adolescente bem introvertido, bem tímido, bem na dele, e os sintomas depressivos também não ajudam com que ele consiga fazer novas amizades. Mas mesmo assim ele conhece a Sam e o Patrick, mas a tristeza não passa, né, gente? Não é uma coisa fácil de lidar a depressão. Ele vai se envolvendo amorosamente com uma outra personagem também, vai vivenciando alguns conflitos, até com a família dele, com os próprios sentimentos. O livro relata isso muito bem. E o livro é todo em formato de cartas. Então o Charlie tá escrevendo para um amigo, assim, um imaginário, mas eu acredito que seja mais como em formato de diário mesmo. Ele escreve querido amigo e assina as cartas com amor, Charlie. O Charlie faz uso de medicação, faz acompanhamento, eu não sei se é especificamente com um psicólogo, acho que pode ser um terapeuta, que tem bastante lá nos Estados Unidos também. E ele vai ter alguns episódios depressivos bem graves, ele tenta suicídio, ele acaba desmaiando, e o livro retrata muito bem e de uma forma leve, ele não é tão gráfico, sabe? Eu acho que é por isso que esse livro se tornou tão famoso e o filme também, porque ele retrata muito bem o que é a depressão, os sintomas e como isso afeta a vida da pessoa que está sofrendo com ela, mas não é tão pesado, vamos dizer assim, porque depressão não é leve, né? Mas tem essa temática adolescente, vai falar um pouquinho ali sobre a Sam, sobre os relacionamentos dela que dão errado também, sobre o Patrick. E o livro tem esse nome, As Vantagens de Ser Invisível, porque o Charlie é um adolescente muito quieto, muito na dele, sabe, aquela pessoa que fica tão quieta ali que tu até esquece que existe e se passa por invisível. Então por isso que o livro tem esse nome. O livro tem frases bem famosas que provavelmente você já deve ter lido por aí. Uma delas é que a gente só aceita o amor que a gente acha que merece. Porque eu e todos que eu amo escolhemos pessoas que nos tratam tão mal. Aceitamos o amor que achamos merecer. E faz todo sentido na história essa frase. Eu recomendo bastante esse livro. É um livro curtinho, de linguagem acessível. O filme também é muito bom. A trilha sonora do filme tem David Boyle, então eu recomendo bastante também que você tanto leia o livro quanto assista o filme. O segundo livro da minha lista é Herdeiras do Mar, da Marilyn Bradford. Essa minha edição aqui é da TAG e ele conta a história de duas irmãs, a Hannah e a Emiko. Esse livro se passa na Segunda Guerra Mundial, em 1943 mais ou menos. E os capítulos são divididos na perspectiva das duas irmãs. Só que na perspectiva da Hannah, o livro se passa mais no presente. E da Amy, da Emiko, no passado. Então a Hannah, que vive no presente, já é uma senhora reclusa, que vive triste, naquela melancolia, porque a irmã dela desapareceu, a Amy, a Emiko. Ela vive na ilha de Jeju, e a Hannah era uma Hanyul, e ela ainda é. Ela faz aquela pesca submarina sem cilindro, sem nada, só segurando o fôlego mesmo, e com aqueles óculos de mergulho. E essa pesca é uma tradição milenar na ilha de Jeju, até se vocês procurarem, é bem bonita. E mesmo tendo tido filho, tendo criado uma família, ela ainda não superou o luto da irmã, esse desaparecimento, na verdade, porque ela não sabe o que aconteceu com a Emiko. E esse livro, gente, ele é o oposto das Vantagens de Ser Invisível. Ele não é um livro leve, por mais que eu quisesse saber o que aconteceu com a Emiko, o que ela vivenciou, como que ia se desenrolar essa história, eu tive que parar em vários momentos, porque foi bem pesado mesmo.
Então essas duas irmãs viviam na ilha de Jeju juntas. A Hana era mais velha que a Emiko, então a Emiko ela ainda não podia ir ao mar mergulhar. Ela ainda não sabia, ela ainda não tinha passado, né, pela iniciação, por toda aquela cerimônia para se tornar mergulhadora. Então ela ficava na areia enquanto a Hana com a mãe dela, porque essa é uma tradição feminina, né? Era uma profissão das mulheres. As mulheres levavam o sustento para as famílias. Então ela ficava na areia esperando, né, até guardando a cesta de peixe para a mãe e a irmã. Só que enquanto a Hana mergulhava, ela viu lá do mar a Emiko sendo sequestrada por um soldado japonês, o Marimoto, inclusive, que ódio desse homem. Desde então ela não sabe mais o que aconteceu com a Emiko, ela nunca mais viu a irmã. Mas a gente fica sabendo que a Emiko ela foi levada pelo soldado japonês, o Marimoto, para ser uma mulher de consolo. E aí a gente vai descobrindo toda a aventura dela nesse sequestro. Eu não vou dar mais detalhes da história pra vocês pra não dar spoilers, mas o desenrolar é muito emocionante, eu recomendo bastante esse livro. A forma como se dá o desfecho, né, desse luto que a Hana vivencia até a terceira idade, porque ela já é uma idosa no final do livro. Todos os sentimentos dela, tanto dela quanto da Emiko, tudo que a Emiko passou. E esse livro foi uma forma da autora honrar também as histórias reais das mulheres que sofreram com a ocupação do Japão na Coreia. Mas eu recomendo muito esse livro, ele tem cenas bem fortes que podem ser gatilhos para as outras pessoas. Assim, se você lê Colleen Hoover, talvez seja tranquilo para você. Mas já prepara a caixa de lenço, que esse livro foi um dos poucos que me fez chorar. Bom, o terceiro livro é um best-seller, A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro, gente, é incrível. Ele entrou pra minha lista de livros favoritos da vida. Ele é do Matt Haig e ele conta a história da Nora Cid, que é uma mulher de 35 anos que sofre de depressão. Ela faz uso de medicamento e vive ali uma vida bem chata, bem básica, que ela não gosta. Ela é formada em filosofia, mas ela não seguiu essa carreira. E ela trabalha em uma loja de música. Ela também tem muitos talentos, ela sabe tocar piano, cantar. Ela já foi uma grande atleta quando era criança, assim, adolescente. E ela mora sozinha nessa cidade pequena, com um gato, não tem amigos, não fala com a família. Ela tem um irmão, mas eles não se dão bem. O pai dela já faleceu também. E aí um dia ela tá vivendo a vidinha dela, só que ela chega pra trabalhar e é demitida, ela é mandada embora. E isso desencadeia uma crise muito grande nela de depressão, um episódio depressivo mesmo, que a gente chama. E ela acaba tentando suicídio com os medicamentos que ela já usa, né, pro tratamento. Só que ela não tem sucesso, ela não morre. Ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite. E lá na Biblioteca da Meia-Noite, ela encontra uma antiga professora dela, que é a bibliotecária, a senhora Elme. E os livros são todos iguais, são todos no mesmo tom de verde. Eu imagino que seja um verde desse aqui que eles usavam na lombada, bem linda essa edição da TAG. E a senhora Elme fala para ela o seguinte: então, Nora, esses livros aqui são na verdade outras vidas suas, onde você tomou outras decisões e você fez coisas diferentes e você tá tendo hoje a oportunidade única de escolher uma outra vida. E a Nora, até por ter depressão, todos esses sintomas tristes, ela se questiona muito. Ela acha que ela não presta, que se ela tivesse feito tal escolha, a vida dela seria diferente, que se ela não tivesse desistido disso, que se ela ainda falasse com o irmão dela. Então ela tem muitos arrependimentos. Então ela pega esses arrependimentos, você tem um livro lá que é de arrependimentos, ela folheia ele, escolhe alguns e vai lá viver a vida que talvez fosse a vida dela se ela não tivesse aquele arrependimento. E a gente acompanha a Nora nessa jornada de escolher a vida ideal. Então tem uma vida que ela é uma atleta olímpica, uma coach, uma estrela do rock, dona de um pub, tem uma vida que ela trabalha em um abrigo de animais. E esse livro é incrível, a gente se conecta com a Nora, porque quem nunca pensou isso, né? Como que seria a minha vida se eu tivesse tomado tal decisão, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse aceitado tal emprego? E nessas vidas que ela vai experimentando, ela encontra um outro viajante também. Então o livro também brinca um pouquinho com a teoria do multiverso, né, de Locke. A gente poderia explicar o livro dizendo que a Nora tá vivendo a vida de outras variantes dela. E esse livro virou um dos meus livros favoritos da vida, porque ele faz realmente a gente pensar no sentido da nossa vida, o que a gente quer pra nossa vida, onde que a gente quer estar.
É engraçado, é emocionante, a gente se conecta com os sentimentos da Nora, esses sentimentos de melancolia, de tristeza também, até porque na vida original ela tem depressão, tem outras vidas que ela vivencia que ela também tem depressão, que ela percebe os frascos dos mesmos medicamentos. E gente, sério, nota 10 pra esse livro, tá? É um dos poucos livros que eu vou querer reler. Bom, eu indiquei 3 romances pra vocês, agora eu vou indicar 2 livros um pouquinho mais técnicos, mais biográficos. Um deles é esse aqui, Mentes Depressivas, As 3 Dimensões da Doença do Século, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Eu sou muito fã dela, ela é uma psiquiatra fantástica. Até quem quiser acompanhar, ela também tem um canal no YouTube, perfil no Instagram. E esse livro, ela destrincha a depressão. Então ela vai contar pra gente o que acontece com uma pessoa que tem depressão, o que acontece no cérebro dessa pessoa, nos sentimentos, quais são os sintomas, vai contar um pouquinho também da depressão infantil, da depressão em mulheres, o que pode agravar a depressão também, por exemplo, o álcool, a dependência química, outros transtornos que podem estar ligados à depressão também, porque é possível ter ansiedade e depressão ao mesmo tempo. E apesar dele ser um pouquinho mais técnico, ele é de super fácil entendimento. Então quem quer estudar mais sobre esse tema, eu recomendo começar por esse livro aqui. E o último livro que eu vou indicar é esse gigante aqui, O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon. Esse livro é incrível, gente. Ele conta a história do Andrew, né? O Andrew vai relatando a história dele com a depressão, só que ele traz também relatos de outras pessoas com depressão. E quais foram os sintomas delas, o que aconteceu na vida delas, como que elas lidaram com aquilo. Ele fala também do tratamento da depressão. É um livro grande, mas a leitura é fluida, você consegue entrar mesmo na história dessas pessoas, na história do Andrew. E esse livro aqui, ele se diferencia dos outros porque ele vai trazer vários pontos de vista de pessoas que sofreram e ainda sofrem de depressão, porque ela não tem cura, ela só tem um tratamento. E ele mostra essas diversas facetas da depressão. Porque uma pessoa depressiva não é aquela pessoa que fica deitada chorando o dia inteiro. Ele quebra um pouquinho desse tabu também que a gente tem. Ter depressão não é só estar triste o tempo inteiro, é muito mais complexo que isso. Até a Ana diz no livro dela que a depressão não é simples, que a depressão tem o selo da complexidade humana. Então, essas são as minhas indicações. Me digam aí se vocês já leram alguns. Preparem uma caixa de lenço para ler esses livros, gente. Me digam se vocês querem que eu faça um vídeo sobre séries e filmes que falam sobre a depressão. Me contem aí embaixo, deem like nesse vídeo, se inscrevam no canal. E é isso, até o próximo.